Bênção, Gé. Foi atribuída minhas aulas. Por que que o inglês demorou tanto? Não tem? Quem que arrumou? Te arrumou. Você sabe o nome, Gé? Quem será? É porque já começou o ano, então agora corre. Pega esse começo de ano, final de ano e vou lá. Tinha cantar uma oração, não para mais ligar canção, e já sorriu. Mas o ano que eu desci com o guarda-chuva do carro. Sabe se esse guarda-chuva foi melhor que a gente sair, vai estar chovendo. Nem você vai na chuva. E me trazia no coração. Estamos caminhando, sobre as montanhas e falou, o amor maior. Chega a brilhar na escuridão, só aceitar cada coração que compreendeu. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além assim. Porque nascer, porque não é o dia que ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. O dia que ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Pra seguir. Eu sei que um dia vai voltar e os meus planos procurar o que cantou. E o erro que voltar seu, das estrelas que morreu, sem florescer. Mas ainda bem que cantar, merecia tudo bem ser, pra entregar, quando ele aqui chegar. Saber se será? Talvez. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Porque ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Pra seguir. Andar teu carro.
Vamos, Senhor, passear na minha vida. Quero mudar a lugares que só. Quero mudar contigo. Quero que estava comigo. Quero ver teu amor arribar. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Vixe, Maria. Ora, Bi, arruma aqui. não posso ir. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Ora, Senhor, ouve, não posso ir. Quanta lembrança me faz aborrecer. Tá vendendo bem? O pessoal tá reclamando. Comércio. Eu fui pagar conta e as meninas estão falando, ó, não estão vendendo nada. Tá? Janeiro, fevereiro e março, é assim. Tá pegando? Minha alma chorar. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Ora, Senhor, ouve, não posso ir. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Ora, Senhor, ouve, não posso ir. Tantas lembranças quero esquecer. Deixa fazer minha alma e viver. Ora, Senhor, eu faço. Quero todo cansaço. Quero acordar com paz, agradecer. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Ora, Senhor, ouve, não posso ir. Ora, Senhor, ouve nós. Ora, Senhor, venha. Ora, Senhor, ouve, não posso ir. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Foi em teu coração.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita novamente, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Novamente, Senhor Jesus. Olha em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais necessita mais Será que já é 8 horas? Tem horas aí? Já é 8? Vixe Maria. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É tão gostoso ver rostinho novo aqui na plateia, né? Muito bom isso. Sejam bem-vindos. Quem eu estou vendo hoje aí, que há muito tempo não aparecia. E o pessoal que está em casa, nosso muito obrigado por nos acompanhar online, todas as quarta-feiras. Nossa gratidão. Uma chuva boa, forte. Ainda bem que deu tempo da gente aqui chegar, né? Graças a Deus. Antes da gente começar, vamos relaxar um pouquinho, fechar os olhinhos um minuto, agradecer a Jesus, ao nosso mestre e modelo, a Deus Pai Todo-Poderoso, a equipe espiritual que toda quarta-feira prepara essa casa para nos receber, para nos acolher. Nossa profunda gratidão por estarmos aqui hoje, reunidos, para dividir o conhecimento e também para refazer as nossas energias. Que assim seja. Por que o tema reparação? Porque se a gente parar para analisar e nos observar, a gente vai perceber que todos nós aqui na Terra estamos aqui para reparar. E o que é reparar? Reparar é uma reabilitação moral. É como se fosse um método multidisciplinar para nos educar. Né? Reabilitar é nos educar. Educar quem? O espírito. Com o intuito do quê? De corrigir os erros do passado que todos nós temos. Nossa, Iberê está todo molhado. Vai enxugar, meu amigo. Como que a gente consegue expiar uma prova de reparação? A gente pode fazer a caridade no bem,
procurando fazer a liquidação dos bens, dos débitos anteriores, ou muitas vezes nós voltamos com as mesmas pessoas para sanar aqueles problemas. E quantos de nós, inclusive eu, estamos reencarnando aqui há milhares de anos, num ciclo de vai e volta. Muitas vezes eu venho espiar, reparar, e às vezes eu reparo uma coisa e faço outra coisa pior, aí eu fico com mais débito. Então, quando eu falo em reparação, eu estou falando em consertar, arrumar algo que eu fiz. Ah, mas dá para fazer reparação no dia a dia com pequenas coisas? Dá. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que eu não preciso reencarnar para reparar aquilo. Eu posso sanar aqui mesmo. Né? Eu discuto com alguém, tenho um mal entendido, eu posso orar pela pessoa, né? Eu posso pedir desculpas. Mas o que é que faz com que a gente não faz essa reparação para não ficar no ciclo de reencarna, volta, vai e volta? Por quê? Porque temos uma coisa dentro de nós, duas coisas muito graves, que é o orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes, quando nós fazemos débitos, a gente tem o egoísmo de falar assim, eu não errei, eu estou certo. Imagina, não vou pedir desculpa. Não vou atrás, nem quero mais olhar na cara. Nós fazemos isso. E quantos de nós estamos nessas provas há milhares de anos? E aonde que é o laboratório principal de reparação nossa? Nosso lar. Começa pelo nosso lar. Depois vai para o trabalho, para a vizinhança, para a sociedade que a gente está. Mas o nosso laboratório é aqui na Terra. Então, às vezes, quando eu escuto as pessoas falar, nossa, você viu que barbaridade fulano fez? É humano. Nós somos imperfeitos. A gente está aqui para nos autocorrigirmos. Mas nem todos nós temos a maturidade de se autocorrigir. Então, às vezes, tem gente que vai demorar milhares e milhares de anos para o espírito ter um amadurecimento de perceber do erro que ele fez lá atrás. Erro gravíssimo. Por isso que a gente precisa de atitudes concretas, e essas atitudes concretas, elas só vai ocorrer através da reencarnação. Reparar o mal. Reparação é a consequência daquilo que eu fiz no passado. Eu preciso corrigir. E todos nós temos algo para corrigir. Não tem ninguém aqui. Vamos lembrar do Divaldo, né, que eu amo. Eu falo, assistam o filme do Divaldo Franco. O Divaldo, ele tinha um inimigo de vidas passadas que fazia 400 anos que estava perseguindo ele. Foram muitas reencarnações de perseguição. Até que eles reencarnam, né? Ele reencarna na Bahia. E esse obsessor dele, que numa vida anterior, há mais de 400 anos atrás, ele incentivou o cara a acabar se suicidando. Ele infernizou tanto a cabeça do cara que o cara acabou se matando. E a partir disso o cara começou a perseguir ele nas outras reencarnações. E qual foi o remédio, o antídoto que o Divaldo fez para reparar o que ele fez com o cara? Ele não precisou se suicidar. O que ele fez? Caminho do bem. Ele só praticou o bem. A gente não pode esquecer que Divaldo registrou em seu nome mais de 600 crianças como seus filhos. E uma das cenas mais lindas do filme, para quem assistiu, é quando chega uma criança na casa do caminho, que entregam a criança, lá largam a criança para adoção, e o Divaldo pega a criança com todo o amor, e a criança não era uma criança linda, maravilhosa. E o obsessor chega para o Divaldo e fala assim, você vai amar isso? E o Divaldo fala, vou amar e vou registrar como minha filha. E aí ele fala, você sabe quem é ela? Sei.
é sua mãe. E eu vou amá-lo. E no fim ele fala, eu estou desistindo de tentar te prejudicar. Eu ainda não amo você, mas quem sabe um dia eu ainda vou te amar. E aí o obsessor deixa de vez. E foi uma luta diária do Divaldo. Que o Divaldo venceu, mas o Divaldo venceu essa reparação com amor. Ele dedicou a vida inteira dele, as crianças carentes, a casa do caminho, e todas as obras que o Divaldo fez. Olha o trabalho de reparação que o Divaldo fez para sanar um problema que ele fez há 400 anos atrás. Uma dívida que ele tinha há 400 anos atrás. Olha o processo de reparação. Quem tiver a oportunidade, assista o filme do Divaldo, gente. É maravilhoso. Ação reparadora é fazer o bem a quem eu prejudiquei um dia. Lei da reabilitação não é castigo. O Serginho fala aqui, não é castigo, mas é oportunidade de evolução. É a misericórdia de Deus te dando a oportunidade de você evoluir, de você cortar aquele vínculo. Porque quando você não repara, você mantém um vínculo com aquele devedor, daquelas vidas passadas que você teve. Então, é a oportunidade de você se libertar daquele passado. Dentro da doutrina espírita, a gente aprende a lei de causa e efeito. Então, eu costumo dizer que não dá. A Terra, a gente tem que enfiar isso na nossa cabeça. A Terra é uma escola. Aqui não tem santos. Não adianta eu achar que eu sou boazinha, que eu sou santinha, porque nós não somos. Nós estamos aqui devido à nossa imperfeição e nós temos as reparações que todos nós temos que fazer. Isso é fato. Toda ação vai gerar uma consequência. Não adianta você fazer algo de mal para o outro e falar assim, Senhor, me perdoa, lá em casa rezando, orando. Filho, você pode rezar, você pode orar, você pode pedir perdão, mas é você que tem a dívida, não é Deus. E eu costumo dizer que da terra ninguém sai sem pagar a conta. A terra é um restaurante que ninguém sai sem pagar a conta. Isso é fato. Deus não nos obriga a nada. Porém, quando a gente toma consciência do erro que a gente faz, que é um método de evolução, de reparar, e isso tem a ver com amadurecimento espiritual, tem pessoas que ela faz mal para o outro e ela acha que é normal. Ela não percebe que está fazendo mal, ela coloca a culpa do erro dela no outro. O outro que é isso, isso e aquilo, eu não sou nada disso. Vai passando, mas vai chegar uma hora que a conta vai vir. Reparar é fazer o caminho com consciência. Então, quando eu planejo a minha reencarnação, venho para cá, tenho consciência, eu vou fazer um caminho novo, mas consciente, com amadurecimento. Quando prejudicamos alguém, quando a gente fere, quando a gente engana, abandonamos ou endurecemos o coração, a gente cria desequilíbrio em nós mesmos. O próprio espírito fica desequilibrado. Muitos, quando desencarnam, chegam no plano espiritual, fica totalmente desequilibrado nas zonas umbralinas, devido às consequências do ato que fez. Então, eu preciso ter consciência. Está errado o que eu estou fazendo? Tá. Eu não quero mais fazer. Então, eu não vou fazer mais isso. Porque o que eu não quero que os outros façam para mim, eu não vou fazer para o outro. Pronto, a partir de agora, eu vou sanar esse problema. Eu não vou mais praticar isso que está errado. Você já começa a sua reparação. Não precisa você esperar a sua morte, envelhecer, para você começar o processo de reparação. Você pode ter consciência e amadurecimento aqui nessa vida que você está e já começar a trabalhar a reparação. De diversas formas. Caridade, consolando, acolhendo, amparando. Tem 1000 formas da gente reparar. E quando a gente fala em reparação, eu volto a falar, a gente está falando na oportunidade de restaurar a harmonia
naquela pessoa que eu fiz um mal muito grande. E Jesus, ele nos traz a mais profunda reparação, quando lá na Bíblia ele fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. O que ele está querendo dizer? Não precisa você esperar mais 10 reencarnações para sanar um problema que você causou agora. Tenta resolver aqui. Fica mais barato se você tentar resolver aqui. Tem pessoas que quando você vai tentar fazer ela conciliar uma situação, ela fala assim: que se dana, que eu reencarno daqui 200 reencarnações, eu resolvo a pendência. Mas aqui eu não vou me desculpar, não vou atrás, não quero saber. Eu tenho um monte de gente que fala isso, principalmente no seio familiar. Quero que se dana, que reencarna junto, que nasce agarrado um no outro, se matando. Mas não vou perdoar nessa vida. Já ouvi isso muitas vezes. E eu volto sempre a falar: resolve aqui que fica mais barato. Não deixa levar lá para frente. Mas nós somos tão egoístas, nós somos tão prepotentes, orgulhosos, que a gente deixa, a gente vai levando, vai empurrando, até a coisa estourar depois. Isso significa não adiar o acerto, não empurrar para o futuro, não esperar outra reencarnação. Faça agora, reconcilia com o teu adversário agora. Ah, mas eu fui lá e tudo, uma pessoa não quis. Aí o problema não é mais seu, é dela. Eu vejo um monte de gente chegando para mim e fala assim: ó, eu fui lá, pedi perdão, fiz de tudo, a pessoa não quer nem olhar para minha cara. Beleza, você fez a sua parte, o problema não é mais seu, é dela. Você não vai mais responder por isso. Acabou. Mas você tentou. Agora é ela que vai se acertar com ela, não é mais com você. Porém, nem todo mundo tem essa consciência por causa da nossa evolução, cada um está no nível de evolução, a gente sabe. 90% dos humanos do planeta tem reparação, principalmente no seio familiar. Isso é óbvio. Basta você começar a conversar com as pessoas que você fala: meu Deus, só muda de endereço. Todo mundo tem as suas mazelas. A reparação, ela tem 3 níveis para acontecer. Primeiro, é reconhecer. Não existe reparação sem consciência. É preciso você admitir que errou, sem buscar justificativa. Se você falar assim: não, eu errei com fulano, mas porém ele é chato, ele não para ouvir, ele é isso e aquilo. Não funciona. Você tem que ter a consciência e assumir o que você fez. Eu errei, pronto, acabou, não vou pôr justificativa. Estou errada. Primeiro. Segundo, reparar. Sempre que possível, reparar diretamente. Pedir perdão, reconstruir, ajudar, se aproximar. Muitas vezes, quando não é possível você fazer essa reparação de forma direta, você pode fazer de forma indireta. De que jeito? Orando, ajudando sem a pessoa saber, né? Tem pessoas que às vezes não gostam, não suportam, você não sabe nem o porquê. Mas aí você descobre que a pessoa está doente. Ela não precisa saber que você está ajudando. Ajuda sem ela saber. Ora por ela sem ela saber. Isso é uma reparação indireta. No Espiritismo, nos mostra que ninguém está condenado ao erro eterno. A gente está em evolução. Então não dá para falar assim: olha, eu errei com fulano, nossa, eu estou condenado eternamente. Não existe isso. Lembra que a gente pode estagnar, mas não retroceder. Eu posso estagnar, mas a minha evolução sempre pode ser contínua, desde que eu tenha consciência e eu queira. Faz parte da evolução. Erramos hoje para aprender o amanhã. Caímos, nos levantamos, mas sempre buscando o quê? A consciência. Errar não é o problema. O problema é não aprender com o erro. Eu vejo muita gente falando assim: errar é humano. Tá, mas você está aprendendo com o erro? Se você continua errando, você não está aprendendo com o erro. Errar, todos nós erramos. Eu já cometi milhares de erros. E cometo sempre.
Mas eu aprendo com os erros também. E isso é muito importante. Muitas dores que enfrentamos hoje não é castigo, mas reparação de ontem, um tratamento da alma. Só que nós não temos essa consciência, né? Você está sofrendo, fala, mas por que eu estou sofrendo? E aí você fala assim, mas Deus não erra de endereço. Porque Ele não erra de endereço. Cada dor, cada tropeço que levamos tem um porquê. Que nesse momento atual nós não sabemos. Mas quando retornar para o plano espiritual, com certeza você vai tomar ciência porque você passou por tudo aquilo. E passamos, todos nós passamos por dissabores, atropelos, conflitos, calúnias e etc, etc, etc. Muitas dores que enfrentamos hoje, ela tem um sentido e tem um porquê. São oportunidades de reparação, tendências antigas como o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a intolerância. Reparar também é perdoar, porque quando não perdoo, eu mantenho o laço ativo com a pessoa. Só que eu canso de falar, né? Perdoar é muito complexo. Não basta eu falar, eu te perdoo, só que eu não quero nunca mais olhar para sua cara. Isso não é perdão. Perdão tem que vir lá de dentro da alma. É você olhar para o outro que te fez mal, que te caluniou, e você sentir amor. Aí eu te pergunto, quem de nós temos essa habilidade? Eu estou tentando. Mas é muito difícil. Por isso que somos tão imperfeitos. Porque é muito fácil pregar, é muito fácil vir aqui e falar, olha, perdoa. Mas quando você está na situação, o orgulho vai bater mais forte, o egoísmo vai falar mais forte, e você vai falar, eu não consigo. Hoje uma amiga minha contou um negócio para mim, depois ela falou assim, você também não ia conseguir, o sangue sobe. Sim, também acho que não ia conseguir, com certeza. Aí que a gente percebe o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa imperfeição. Nós somos muito pequenos perante a Deus. A nossa evolução ainda tem muito chão. Mas a gente está aqui ouvindo isso, né? Tendo consciência de tudo isso, da imperfeição. Mas o caminho é muito longo. Deus não exige de nós uma perfeição imediata, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Ele espera apenas que a gente se esforce, que a gente seja sincero e que a gente busque amadurecer. Nenhum pai, quando ama o filho, ele quer o pior para o filho dele. E Deus é a mesma coisa com nós. Ele não quer o nosso mal. Ele quer a gente crescendo. Ele quer que a gente evolui. Mas Ele sabe quem nós somos. Talvez a gente não sabe quem somos, mas Deus sabe, com certeza. Pequenas reparações diárias têm enorme valor espiritual. Às vezes tem gente que fala assim, ai, cada bobeira que eu vejo. Não, gente. Uma palavra de consolo para alguém que você nem conhece, que você nunca nem conversou. Às vezes você está passando na rua, tem uma pessoa chorando, e você para ouvir aquele choro. Você para dar uma palavra amiga, né? Um colo que escuta. Paciência, que a gente tem que praticar diariamente, principalmente no nosso lar. Henrique, que está aqui, sabe o que eu estou falando, Henrique? Paciência. Ajuda sem se mostrar. A gente tem que aprender a fazer o bem sem ficar se aparecendo. Uma das brigas que eu tenho, Maria de Lourdes vai entender o que eu estou falando, é que no Lions, no Rotary também, tudo tem que tirar foto, botar lá para o governador, não sei das coisas, e eu quero morrer, né? Eu brigo, eu falo que tontice. Eu também não gosto, não. Aí o Henrique fala, mas tem que pôr, tem que fazer. Eu falei, mas para que isso? Para mostrar. Então eu falo assim, é muito engraçado isso, porque isso às vezes choca com o que a gente acredita. A reparação não está em grandes atos, mas em mudanças constantes no nosso coração. Então, assim, são pequenas coisinhas que eu posso me melhorar, né? Eu percebo que às vezes eu sou muito chata, falo, poxa, eu devo baixar a bola, né, um pouquinho.
Saber, às vezes, se comportar com determinadas coisas. Tem tantas coisas que a gente percebe em nós que pode melhorar aos poucos, mas parece que a gente vive no véu do orgulho e do egoísmo, que fala, ai não, eu não tenho problemas, eu não tenho defeito. E é o que mais tem. Principalmente nós que falamos aqui na frente, são os que mais tem, né? Né, Angélica? Nós tem defeito pra caramba, mas a gente põe a cara a tapa, né? Mas tá bom, pelo menos nós sabemos que tem, né? Nunca é tarde para reparar. Enquanto a vida, a oportunidade, e mesmo após a morte, o espírito continua recebendo chances de reajuste. É lógico que a gente já aprendeu que as melhores formas de reajuste é estar na carne, é na reencarnação. Mas até no plano espiritual também, a gente tem o privilégio de reprogramar a nossa vida, fazer planos, estipular algumas coisas e ter chance desse reajuste. Reparação espiritual consiste em ato de amor para com aquele que um dia você fez algo de reparação. A recomposição direta é mais ou menos assim, ó. Se numa vida você prejudicou financeiramente alguém, você pode reencarnar, não para viver na miséria, porque muita gente fala assim, eu acho que eu roubei alguém, eu fiz alguém porque eu vivo na miséria. Não necessariamente. Muitas vezes, a pessoa que hoje faz trabalho voluntário, a pessoa hoje que busca fazer caridade, foi aquela pessoa que no passado prejudicou alguém economicamente, ferrou a vida de alguém economicamente, e a forma que ela escolheu de reparar isso, trabalhando a questão da bondade, ser voluntário, ajudar as pessoas. A transformação moral, uma pessoa orgulhosa e prepotente, ela deve reparar o erro, cultivando a humildade, a benevolência em suas atitudes diárias. Então, nem sempre a pessoa precisa reencarnar e passar por um sofrimento grave. Ela vem com o propósito de ser mais humilde, ser mais caridosa, ser mais benevolente com os outros, ter mais paciência. O exercício de caridade, se foi uma pessoa egoísta e negligenciou o próximo, a reparação se dá através também do trabalho voluntário. Caridade desinteressada. Tá? Se a pessoa era muito egoísta, ela pode vir agora tentando ajudar os outros com essa reparação. Aí eu lembro de Zaqueu. Lembra da historinha de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, né? E quando ele fica sabendo que Jesus ia passar lá na cidade dele, ele era baixinho, pequenininho, ele sobe no siguimouro. Siguimouro é uma figueira. E ele vê Jesus. E aí, quando ele desce da figueira, Jesus fala para ele, Zaqueu, eu vim, mas eu vou ficar na sua casa. E Jesus vai lá para a casa de Zaqueu. Ali, ele sente um poder tão grande da presença de Jesus que ocorre dentro de Zaqueu uma reparação imediata. Logo que Jesus sai, o que Zaqueu faz? Ele pega mais da metade dos bens que ele tem e distribui para os pobres. Né? A gente tem esse exemplo de Zaqueu, que ele fez uma reparação rapidinha, numa vida, sem precisar reencarnar. Perdão ativo. Perdoar alguém que nos ofende, escolhendo não retribuir o mal na mesma proporção, é um ato de reabilitação e reparação. Então, muitas vezes, quando você consegue perdoar uma pessoa que te magoou muito, você já está reparando ali uma situação. Você não vai levar para outra vida para voltar com a pessoa. Você já fez de imediato. Se o espírito se nega a reparar, o que vai acontecer com ele? Vamos supor que eu estou reencarnando há milhares de anos, eu não reparo nada, eu continuo egoísta, prepotente. O que vai acontecer com esse espírito? Ele vai reencarnar repetidas vezes, sempre com as mesmas pessoas e com os mesmos problemas. Adiantamento da evolução, vai ficar estagnada a sua evolução. Continuação do sofrimento, vai ter desequilíbrio de consciência, perda de harmonia da vida, perturbação na vida espiritual, principalmente quando voltar para o plano espiritual. Vai chegar um ponto que esse ser vai ter até a limitação do livre-arbítrio. Enquanto o espírito persistir no erro e não se conscientizar da necessidade, ele vai ficar preso nos instintos primitivos, diminuindo a sua liberdade de tudo. Então, assim, não fazer a reparação só vai ter consequência espiritual para quem? Para nós espírito.
que a evolução vai ficar parada, vai ter mais sofrimento. Você sempre vai ficar naquele ciclo, reencarnando com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas. Então, não é bom. Eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente já estudou e vê a questão do André Luiz, né? O André Luiz, ele era um médico apegado à matéria, que tinha também vício. Ele teve que fazer no plano espiritual um reajuste. Ele na medicina, porque quando ele chega no plano espiritual e ele toma consciência, ele acha que o título de médico dele vai valer alguma coisa lá. Ele fala, mas eu era médico na Terra, né? Filho, aqui no plano espiritual não tem título. Você foi médico lá, aqui você é um espírito como qualquer outro. Então, após desencarnar, ele fica totalmente desequilibrado nas zonas umbralinas, pelo excesso que ele provocou na vida dele. Passou por um longo processo de aprendizado, até que, devagarinho, ele foi buscando a humildade. Tem até uma cena do filme Nosso Lar, que ele pega uma pazinha e começa a limpar a sujeira do chão. Porque até o momento, né, ele achava que ele era médico, ele ia passar a mão em todo mundo, curar todo mundo, e viu que não era nada disso. Aí ele começou a ter humildade. Então ele teve, no plano espiritual, a oportunidade de perceber o que ele tinha feito e provocar uma reparação ali mesmo no plano espiritual. O Chico dizia que toda dor como reajuste, como expiação, e Chico dizia que as doenças, as limitações físicas que nós passamos aqui, ou a pobreza extrema, são reparações planejadas do próprio espírito, antes de reencarnar, buscando reparações. E eu volto a dizer, feliz daquele que quando uma prova dessa cai em cima dele, ele aceita sem se lastimar e passa pela prova. O espírito, quando ele faz isso, ele dá um salto para a evolução dele. Sem dúvida, seja uma doença ou qualquer outra situação. Aconteceu, eu estou nessa situação e eu vou lutar como eu puder para passar por essa prova. A evolução, gente, dizem que é gigantesca, quando o espírito aceita aquilo que ele mesmo planejou, porque foi ele mesmo que planejou. Aliás, nós planejamos a nossa estadia aqui na Terra. A gente planeja tudo, até os obstáculos, as doenças e tal. Mas existem uma palavrinha chamada mérito, né? Às vezes você planeja perder o pé e você tem tanto mérito que você perde só a unha do pé. Né? Outros vêm só para perder o dedo e acaba perdendo a perna inteira. Por quê? Porque veio, não usou as oportunidades que tinha, não teve mérito e só foi fazendo mais complicações. A caridade é um trabalho nobre. Às vezes até sem reconhecimento. Mas, gente, no plano espiritual a caridade, ela tem uma força incrível, porque ela anula muito do nosso passado. Vocês não têm noção como é importante a caridade para nós espíritos reencarnados. A cada caridade feita é um erro apagado lá atrás. E a gente não tem essa consciência. O mais importante que temos que procurar, o amadurecimento espiritual. A gente sabe que nós estamos em vários níveis evolutivos. A gente sabe que cedo ou mais tarde vai acontecer esse amadurecimento. Porque Deus não condena ninguém ao erro eterno. Então, muitos de nós daqui, eu até brinco quando eu falo, mas a gente já foi muita porcaria, né? A gente já deve ter matado, roubado, estrupado, a gente já fez muita loucura. Melhorar um pouquinho? Já, a gente não tá matando, tá roubando, né? A gente só fala mal dos outros, a gente só julga os outros, que também não é legal, mas a gente ainda faz isso. Mas os outros a gente não tá fazendo. Mas uma hora, o amadurecimento para o espírito vai chegar. E aí a gente vai ter consciência do que a gente precisa fazer. E aí vem a aceitação. Então eu falo que reparar é um exercício de amadurecimento, de consciência, de humildade, principalmente em relação ao próximo. Quando ocorre uma bênção espiritual na nossa evolução, a gente tem muito que agradecer, muito. Eu sempre falo isso. Todos nós recebemos bênçãos, é que a gente não se observa.
Então, quando a gente fala que está aqui por imperfeição, por provas, reparação, a gente também recebe muitas bênçãos. Mas a gente não para analisar isso, né? Se a gente olhar para nós agora, a gente anda, a gente fala, a gente está aqui. Ah, mas eu tenho dor todo dia, né, Cida? Nós temos dor todo dia. Mas que bom que nós temos dor todo dia. A gente está andando, mancando, mas está. Então nós somos também muito abençoados. Eu espero que hoje a gente volta para casa mais consciente, que eu preciso ter consciência espiritual, que eu preciso olhar para dentro de mim e me observar mais, para ver o que eu faço no meu dia a dia, porque aí eu vou cometer menos erros. Menos erros. Às vezes eu falo assim, eu preciso aprender a ficar com a boca mais fechada, porque às vezes quando eu falo, eu acabo falando besteira, e não é bom. Mas isso é um exercício que a gente precisa fazer só com o quê? Com a observação. Então, muito obrigado pessoal que está em casa e nos acompanhou. Eu termino aqui desejando que Jesus os abençoe, que vocês tenham uma boa noite de muita paz. E nós aqui vamos passar agora para o passe. Eu peço para os meus amigos passistas dirigirem esse